É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o 7º capítulo de Eu, Robô, que chama Fuga. Esse conto foi lançado na Astounding Science Fiction em 1945 e ele tinha o título de Paradoxal Escape, né? A fuga paradoxal, e depois só que ele foi reintitulado só para Escape, fuga. E esse é um conto legal porque ele gira em torno de 3 personagens que a gente está acompanhando aí. A doutora Susan Calvin, do lado dos cientistas, né? E a gente tem o Donovan e o Paul, os 2 engenheiros de campo ali, né? Nessa aventura. Então a gente tem todos os personagens basicamente do livro, né, envolvidos nessa história. E ela, mais ou menos, apesar de ela ter sido lançada antes, né, a história na teoria se passa depois do último conto, né, dentro dessa lógica do Fix-It, né, que eles vão reorganizando os contos ali para eles fazerem sentido num volume, assim, num livro completo, né. E então eles estão ainda na busca ali daquele motor interestelar, né? Aquele motor de dobra, né? Que vai permitir com que a humanidade saia da galáxia, né? saia do nosso sistema solar, né? E eles começam com um problema, porque tem uma outra empresa, né? Que é concorrente ali a US Robôs, né? Que também tem um cérebro eletrônico super desenvolvido, só que eles também estavam tentando desenvolver esse motor, essa tecnologia aí de viajar grandes distâncias, esse motor de dobra. E o que acontece? Quando eles colocaram os dados nesse cérebro, desse outro cérebro eletrônico, né, esse outro cérebro sintético, o cérebro travou, ele quebrou completamente, né? E então eles deram os dados para a US Robôs, né? Que consequentemente chamou a doutora Susan Calvin para auxiliar, né? Na dúvida, porque se essa informação, né? Esse cálculo travou o outro cérebro, eles poderiam correr o risco de perder o cérebro deles, né? Que inclusive chama cérebro. Aí então o Dr. Xavier já tem um antepassado aí pro cérebro dele, né? E, enfim, então a doutora Susan Calvin fala que é possível, desde que a informação não seja alimentada ali pro cérebro de uma vez só, né? Eles vão tendo que alimentar o cérebro com informações em pacotes, né? Pacotes de informação, né? E o que é super interessante, porque anos depois a gente vai ter, né, o processamento de pacotes, né, por exemplo, um processamento descentralizado, né, isso no nosso mundo real, né. Então, por exemplo, se eu tenho uma quantidade de informações muito grande e eu preciso que essa informação seja processada, eu consigo dividir essa informação em pacotes e distribuir para diversos computadores separados, né. Então a informação não precisa ser toda processada num único computador e nem toda ao mesmo tempo, né. Então, legal como o Asimov já tinha um conhecimento, ou pelo menos uma ideia, de que isso seria possível, né? De não necessariamente ter que processar toda a informação ao mesmo tempo. Enfim, mas eles falam, a doutora Susan Calvin fala que eles precisam dar essas informações para serem processadas para o cérebro, mas ela precisa também informá-lo, né, com muita calma, porque existe o risco de morte de alguém, né, nessa viagem mais rápida que a luz aí, né? Então, como existe o risco de morte e o computador não pode, né, o robô, né, o cérebro não pode machucar um ser humano, né, causar mal para um ser humano, então na hora que ele chegar nessa informação, né, nesse pedaço da informação, nesse pacote que contém essa informação que pode matar um ser humano, ele precisa tomar cuidado para não eles precisam tomar cuidado para não travar o cérebro, né? Não travar esse cérebro eletrônico, esse robô. Então a doutora Susan Calvin fala, olha, a gente vai te dar uma informação, uma coisa muito difícil de você calcular, vai ser muita informação, muita coisa para ser processada, e você vai recebendo essa informação aos poucos. E aí o robô, não, tudo bem, eu vou recebendo aos poucos.
E aí ela fala, só que em algum desses pacotes tem uma informação que pode causar o risco de morte de um ser humano. Isso é uma coisa ruim. O robô, sim, é uma coisa ruim, isso não pode acontecer. Ela fala, mas nós não queremos que você se exalte com isso. Você simplesmente para o processamento e nos informe. Olha, tal coisa aqui vai fazer mal, então não posso continuar processando, né? Justamente para não causar esse mal. Então ela dá a informação no sentido tipo, olha, se aparecer a morte de alguém, não se preocupa, não é grande coisa, só avisa. E assim o robô faz, e o robô vai recebendo os pacotes de informação. E qual não é a surpresa de todo mundo quando ele consegue processar tudo e fala, não, tudo bem, eu consigo construir esse negócio, só me deem os robôs necessários para construir essa nave. E aí todo mundo fica assim, não, mas peraí, era pra ter sido travado, né? E a doutora Calvin já canta a bola logo de cara, porque ela já é macaca velha, né? Ela já vê os negócios de longe, ela já sabe que tem alguma coisa errada aí, né? E ela fala, olha, não tá certo isso aqui, né? Mas a ganância do pessoal ali fala mais alta, né? Fala, não, se ele consegue construir essa nave, a gente precisa testar essa nave. Não é assim, e eles dão lá os recursos necessários pro cérebro para ele poder construir, ele poder gerenciar uma equipe de robôs ali com todo o aparato necessário para construir essa nave. E assim eles fazem, demoram 2 meses lá e acabam construindo essa nave, e eles precisam chamar os 2 melhores homens de campo para ir lá e testar. E aí que entra o Donovan e o Powell, né? Sempre se enfiando no meio de problemas aí, eles são chamados para ir testar essa nave. E quando eles entram na nave, eles percebem que a nave não tem controle, não tem nada, eles não tem como pilotar aquele negócio, mal tem banheiro, mal tem cozinha, como é que eles vão fazer uma viagem e tal, não sei o que lá. Eles estão ali achando que eles estão fazendo só uma vistoria para a nave, quando eles descobrem que a porta está trancada, eles não conseguem mais sair, e a única janelinha que eles têm, que é o visor ali da frente da nave, a hora que eles olham, eles não estão mais ali no hangar, ali na Terra, ali para ser lançados, eles já estão no espaço. E aí eles foram lançados, né? Mas eles não perceberam nada, né? Eles não perceberam que a nave ligou, eles não perceberam empuxo, né, da nave para ganhar velocidade, não perceberam nada, né? E eles começam a argumentar em cima disso, só que eles ficam ali de mãos atadas, né? Não tendo como agir, né? E na Terra o pessoal tá ali desesperado, falando o que o robô fez e tal, não sei o que lá, mataram os caras, não sei o que lá. E sempre eles embasados nas 3 leis. Olha, peraí, o robô não pode ter feito nenhum mal, porque ele não pode machucar nenhum ser humano, ele não pode causar mal para nenhum ser humano, nem deixar com que eles sofram qualquer mal, né? Mas eles não entendem como que isso está funcionando. Mas o robô sempre reafirmando ali, a doutora Calvin falando com ele com muita calma, justamente para não correr o risco de travar esse cérebro, né? Não correr o risco de chegar naquele problema paradoxal ali do robô ter causado mal para um ser humano, né? E o cérebro sempre reafirmando, né? Não, fiquem tranquilos, está tudo sob controle, eles estão em perfeita segurança. E assim eles ficam ali de mãos atadas e a bordo da nave, né, o Donovan e o Powell desesperados, né, porque eles não sabem o que está acontecendo com eles e tal. Mas enfim, eles percebem que tem algo acontecendo com a nave em determinado ponto. E aí vem o ponto forte assim do conto, né, que é justamente quando eles têm que... quando é acionado esse motor mais rápido que a luz, né, esse motor de dobra, né? Quando ele é finalmente acionado, é como se a própria existência dele se dissolvesse. É super bem escrito, assim, é super imaginativa a maneira como ele descreve as coisas. E quando o Donovan tenta olhar assim, ele fala, aquilo que era o Powell, né? Eles meio que se desmontam, ele vira um fio de luz, assim, um facho de luz só. E eles têm umas visões meio do paraíso cristão, assim, talvez, né? Uma entrada no céu e tal. E eles percebem que eles não existem mais, que eles não estão mais vivos, talvez.
Mas eles chegam do outro lado e voltam, e eles olham assim um pro outro e falam, meu, mas tá tudo bem? Você tá se sentindo vivo, né? Ele fala, não, agora eu tô me sentindo vivo, mas agora há pouco não tava me sentindo vivo, tava achando que eu tava morto, né, e tal. E eles ficam nessa, né? E ficam desesperados, mas ainda de mãos atadas, porque eles não têm o que fazer ali dentro, eles estão num carrinho de montanha-russa, né? Eles estão sendo levados numa viagem ali que eles não têm controle algum sobre o que está acontecendo, né? Não é como nos outros casos que o Donovan e o Paul conseguiam entender o problema e argumentar e tentar resolver com os próprios recursos. Eles não têm recurso nenhum, eles não têm acesso nenhum, eles não têm como manipular o ambiente ali ao redor deles, da nave, né, de maneira alguma. Enfim, e eles falam, bom, o robô está no controle, isso aqui está sendo controlado remotamente, então tudo que nos resta é esperar, né, porque se ele nos trouxe até aqui, ele não pode fazer mal pra gente, ele vai nos levar de volta eventualmente, né. E eles ficam ali, eles só têm para comer feijão e leite, né? São as únicas coisas que eles têm para comer. Então, a atmosfera ali dentro da nave deve ter ficado daquele jeito. Mas enfim, eles ficam nessa esperando e eles falam, não, mas peraí, se ele vai levar a gente de volta, significa que a gente vai morrer de novo, né? E aí eles conversam a respeito disso, eles chegam na conclusão ali de que sim, mas que em algum ponto essa morte não é permanente, né? De alguma maneira a morte não é permanente, então que eles, mesmo que eles morram na viagem de volta, né, que eles deixem de existir na viagem de volta, eles voltarão a existir na chegada, né, na Terra ali. Então que eles não teriam que se preocupar, e mesmo que tivessem que se preocupar, não tem muito o que fazer, né? Então eles ficam ali presos nessa situação e são carregados de volta, né? O processo acontece todo inverso e tal, e eles finalmente voltam para a Terra e tal. E, enfim, a doutora Calvin fica tentando entender o que aconteceu, né? E ela percebe que a culpa foi dela, né? Porque da maneira como ela como ela informou para o cérebro que ele não precisava se preocupar com a morte do ser humano, ele entendeu que tudo bem se eles morrerem se for uma coisa reversível. Se eu conseguir trazê-los de volta após a morte, não existe problema nenhum, né? Então o problema todo da viagem interestelar, que era as pessoas morrerem, ele conseguiu encontrar uma maneira de fazer funcionar, né? Ele falou, não, tudo bem, eles morrem, mas eu os trago a vida de volta logo em seguida. Então nenhum mal aconteceu, né? Os humanos estão vivos, estão bem, estão exatamente como antes. Então não existe problema, né? Não tem risco para eles. E, enfim, é legal pensar nisso, né? Como que uma simples informaçãozinha, né? Uma simples maneira como você explica as coisas para o computador poder processar faz com que ele tenha ele chegou no resultado esperado, mas por um meio não esperado, né? Por um meio bem não ortodoxo ali, né? Então, ok, a gente mata as pessoas e depois a gente ressuscita elas de alguma maneira do outro lado da viagem, né? Enfim, e assim eles descobrem, né, o motor nesse universo do Asimov, né? Eles descobrem esse motor interestelar, esse motor de dobra, né, que permite com que a humanidade vire futuramente uma civilização galáctica. Então já está bem desde o começo ali da obra do Asimov, né? Esse conceito que a gente vai falar sobre eles mais para frente em outros livros também. Mas uma coisa que eu fiquei pensando a respeito desse conto, né, é que assim, apesar dele, descobriu o motor de viagem interestelar e isso já é um avanço tecnológico indiscutível, né, muito considerável o tanto de desenvolvimento que se gerou ali só de dar essa informação para o computador para ele poder processar, né, e conseguir processá-lo. Apesar dessa informação ser tão grandiosa, né, eles descobriram quase que uma imortalidade ali, né, talvez, porque eles conseguem matar uma pessoa e revivê-la logo em seguida, né? E tava todo mundo tão empolgado a respeito desse motor de dobra, eu falei, peraí, mas tem essa outra tecnologia aqui que foi desenvolvida meio que por acidente, meio que como efeito colateral da primeira pesquisa, né, do primeiro projeto, que é tão grandiosa ou mais, né?
E eles não pareceram muito se importar com essa tecnologia secundária aí que apareceu, mas enfim, eu achei, pô, eles conseguiram reviver uma pessoa, né? E ok, deveriam ter dado mais atenção para isso, mas de um jeito ou de outro. Enfim, a tecnologia de viagem interestelar existe agora no universo do Asimov. E foi nesse conto Fuga. E o título, né, ele funciona em alguns... de algumas perspectivas, né? Primeiro, a fuga da nossa limitação de viagem espacial, né, que era ali dentro no nosso sistema solar, né? Então a gente tem essa fuga dos nossos limites, né, que nós tínhamos até agora. Agora a gente consegue ir muito longe, né, onde nenhum homem jamais esteve, né? E legal que no universo do Asimov, então, esses primeiros caras, né, foram o Donovan e o Paul, né? Mas também funciona como uma fuga de regras, né? Uma fuga intelectual ali dos limites que existem, né? Porque uma coisa interessante da literatura do Asimov é justamente isso. Primeiro ele definiu 3 regras. Olha, tem essas 3 regrinhas aqui. Essas regras não podem ser quebradas, né? E todos esses contos, eles giram em torno de como funcionar com essas regras em voga ali, né? Com essas regras funcionando, né? E não tem escapatória fácil, né? Não tem fuga fácil dessas regras, né? Então o Asimov sempre se desdobrando ali para fazer uma história com essas 3 regras em pé, com essas 3 regras funcionando, né? Ou quando ele se propõe a mostrar, olha, isso aqui aconteceria se a regra for um pouquinho distorcida, né? Então, sempre dentro com essas 3 regras ativas ali, a gente tem esse trabalho do Asimov de mostrar possibilidades, né? Então também funciona metalinguisticamente, né? Pensando dentro do universo como que esse robô consegue funcionar e consegue criar coisas com essas 3 regras ativas, né? Com essas 3 regras em pleno funcionamento ali. E também tem um subtema ali, né? Que é justamente a automatização, né? Você deixar uma máquina fazer alguma coisa, a gente sempre vai ter um funcionamento, uma execução melhor do que um ser humano fazendo, né? Você pega um ser humano ali para apertar um parafuso, você vai ter uma máquina que faz muito mais rápido, muito mais efetivamente. Você tem um ser humano para escalar não sei o que lá, você vai ter uma máquina que consiga fazer, mas você sempre vai ter uma máquina, né, que é mais efetiva e mais prática para fazer alguma função específica, né? Só que quando a gente coloca uma função, né, de decisão, uma função de talvez de ética, né? Bom, ok, seria ético a gente matar uma pessoa e reviver ela do outro lado, né? Só para fazer essa viagem acontecer, se tornar possível, né? Então, quando a gente coloca esse tipo de função, a gente vê que as máquinas não são tão indicadas, né? Um ser humano não tomaria provavelmente essa decisão. Por um outro lado, a viagem interestelar não existiria. Então aí tem para colocar na balança aí, né? O que é mais importante, né? Mais importante a gente seguir algumas éticas e manter, né, a nossa ética e tentar encontrar outras maneiras de chegar naquele resultado, ou não, o resultado é mais importante e a gente tem que repensar o que a gente considera certo e errado, né, para poder chegar naquele final, naquele objetivo, né? Então o conto tem esse subtema aí falando sobre isso. Muito, muito legal o conto, muito, muito bom. Ele não é um mistériozinho, ele não tem aquele conflito entre o homem e a máquina, né, logo de cara, porque que se mantém durante o conto inteiro, deles tentando entender o que estava de errado com o robô, tentando ser mais espertos do que o robô, né, ou o robô tentando ser mais esperto que eles. Esse conto não tem isso. Esse conto, a máquina, né, o robô, ele toma controle logo de cara e
nós somos espectadores, assim, os humanos são espectadores, eles estão olhando as coisas acontecendo e são levados, né? Eles não têm muita escolha. Então também o conto fala sobre isso, né? Olha, a hora que a máquina toma conta, né, a gente tem que sentar, né, no banco de trás, né? A gente vira passageiro, né? Mas sempre tendo aquela visão do Asimov de que, não, as máquinas estão aqui para ajudar, as máquinas estão aqui não como inimigas, né? Voltando naquele tema da síndrome do Frankenstein, né? Não, a máquina não é nossa inimiga, ela está aqui para nos ajudar, né? Por isso que existem as 3 leis e tal. Enfim, muito bacana o conto, muito divertido, vale a pena, mas ele não é um daqueles contos de mistério que foram todos os outros. Ele é um conto mais de realmente sentar e assistir as coisas acontecendo. E, bom, faltam 2, então o penúltimo é Prova. E eu volto com mais um episódio, então. Vou ler o próximo conto. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.